E aí, beleza? Esse é o primeiro vídeo sobre eletricidade e nele eu vou estar falando sobre tensão elétrica, corrente elétrica, primeira lei de Ohm, resistividade e alguns exercícios que eu vou corrigir também. Ok? Bom, para começar, a eletricidade é uma forma de energia natural baseada na atração e repulsão de prótons e elétrons. Porém, não existe uma forma de ver eles se movimentando dentro de um material condutor. Sendo assim, a eletricidade se manifesta por meio de seus efeitos, que podem ser térmicos, luminosos ou magnéticos. Térmicos a gente pode ver no chuveiro elétrico, luminosos a gente pode ver nas lâmpadas mesmo. A tensão é medida em volts, ela aparece nas formas com a letra U. Ela também é chamada de DDP ou de voltagem. DDP significa diferença de potencial elétrico, que é a diferença entre dois corpos energizados. E ela é basicamente a energia fornecida. Então, é ela que vai dar o impulso para que os elétrons corram. Já a corrente, ela é medida em amperes, ela aparece com a letra A. E ela é também chamada de intensidade ou de amperagem. Ela é o movimento ordenado dos elétrons. Quando você tem um material condutor, no caso dos metais, os elétrons estão indo para todas as direções. Mas quando você dá uma tensão, você dá um impulso, eles correm em movimento ordenado para uma direção, certo? E eles sempre vão ser no sentido convencional. No estudo da eletricidade, a gente vai usar o sentido convencional, que é, aqui nesse exemplo, nesse desenho, a gente tem 12 volts de tensão e 1 ampere de corrente. Ele está indo do positivo para o negativo. Ele está fazendo esse sentido, passando por uma lâmpada e continuando aqui, certo? Eu deixei aqui sentido convencional para vocês saberem que o sentido convencional, que é do positivo para o negativo, não é o verdadeiro, que é, na verdade, do negativo para o positivo. Só que antes, quando eles fizeram os primeiros estudos, eles viram que era com esse, mas depois que eles aprofundaram mais, eles viram que era, na verdade, ao contrário. Só que no caso do estudo da eletricidade, a gente vai usar o sentido convencional mesmo. Então, não existe corrente sem tensão, mas pode haver tensão sem corrente, pois é a tensão que orienta a carga. Então, você pode ter uma tensão parada, mas corrente você não pode ter, porque a corrente é a intensidade. Então, se não tiver nada correndo, passando, então não tem corrente, entendeu? Porque é a tensão que vai dar o impulso para que haja a corrente. Para ficar mais fácil de entender, pensa num átomo, certo? Aqui dentro do átomo a gente tem o núcleo, que é onde estão os prótons e os nêutrons, certo? Em volta dele, a gente vai ter os elétrons. Aqui tá bem torto, mas é isso. A gente vai ter os elétrons. Quando a gente aplica uma tensão, esses elétrons vão fazer a troca com outros que estão aqui em volta também, num sentido ordenado. Então, a tensão tá mandando para cá, eles vão fazer a troca todos nesse sentido, levando que os elétrons vão pulando, até chegar no destino. Outro conceito que eu quero lembrar também é dos materiais. Eles podem ser condutores ou isolantes. Os condutores quer dizer que eles passam uma energia muito fácil, eles conduzem energia muito fácil. Então, as partículas eletrizadas encontram facilidade para se moverem, que é o caso dos metais. Por isso que a maioria dos fios são feitos de metais. Quer dizer, a maioria não, né? Todos. E os isolantes, quer dizer que eles não permitem o movimento com tanta facilidade. Ele isola, ele não deixa passar a energia. Por isso que você pode ver que o fio, ele tem uma capa de borracha e dentro ele é feito de cobre. Dentro ele é um metal e fora ele é um material isolante, para quando você encostar o dedo, não levar choque. Mas se você encostar o dedo na parte de cobre, você pode levar um choque. E como que calcula isso? Só lembrando, a corrente é a intensidade do fluxo de elétrons em determinado tempo. Separei em 3 etapas para ficar mais fácil. A primeira, você tem que entender que cada elétron possui uma carga elétrica elementar. Essa é a de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é o nome do cara que está estudando isso. Certo? Tá não, né? Estudou. A segunda é que você vai descobrir a quantidade de carga elétrica. Ou seja, você vai pegar
a carga elétrica de cada elétron e vai multiplicar pelo número de elétrons. Então, você vai achar a quantidade. A terceira é que você vai achar a quantidade que está passando em determinado tempo, que é a intensidade da corrente mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a corrente vai aparecer como I nas fórmulas, tudo bem? Então, você vai fazer a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo, pelo período de tempo. E o resultado vai dar em ampere, ok? Beleza, vamos resolver esse exercício aqui então. Pela secção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4,0 vezes 10 elevado a 18 elétrons, em 20 segundos. Aqui ele já está dando o número de elétrons que atravessam e o ΔT, que é o tempo. Continuando, a intensidade média da corrente em ampere que se estabelece no condutor corresponde a... Então, aqui ele está pedindo a corrente elétrica, que é o I. Ele também está dando o dado da carga elementar, que é aquele que eu já havia falado para vocês, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos calcular então. Então, aqui a gente tem os dados que o exercício nos deu, que é o número de elétrons, o tempo e também a carga de cada um. Para a gente achar a quantidade, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é igual o número de elétrons, que é 4 vezes 10 elevado a 18, certo? Vezes a carga que cada um contém, que vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. O resultado vai ser 6,4 vezes 10 a menos 1, porque quando está multiplicando, os dois somam, certo? O que o exercício está pedindo é para achar a corrente, certo? Então, a gente vai fazer I igual a ΔQ, que é isso daqui, 6,4 vezes 10 a menos 1, dividido pelo tempo. E o exercício deu pra gente o tempo já. Então, a gente vai fazer dividido por 20. A gente vai achar a intensidade como... Aqui, para resolver isso daqui, a gente pode fazer assim, ó. 6 vezes 4 vezes 10 a menos 1, vezes 2 vezes 10, certo? Aqui é como se tivesse 1 mais 1, certo? 1 mais 1 não, né? 1 elevado a 1. A gente faz 6 vezes 4 dividido por 2, 3,2, vezes 10 a menos 2. Porque quando você tá subtraindo não, desculpa. Você tá dividindo, você subtrai os dois. Então, aqui fica menos 2, que é esse daqui, certo? Que eu acredito que seja a alternativa B. Uma coisa que é bom ficar esperto é porque, às vezes, por exemplo, aquele outro exercício, deu 3,2 vezes 10 a menos 2, certo? Às vezes, por causa de você fazer conta com potenciação, o seu resultado pode dar 0,32 vezes 10 a menos 1. Só que os dois é a mesma coisa, e tanto que pode dar 0,032 vezes... Nem precisa do vezes, entendeu? É esse daqui. Dando continuidade, então, no estudo da corrente, ela pode ser contínua ou alternada. A contínua, ela é mais apresentada por pilhas e baterias. Você pode ver que ela apresenta positivo e negativo, os dois polos delas, bem específico. Então, a corrente contínua quer dizer que ela continua na mesma intensidade, como você pode ver no gráfico, e na mesma polaridade. Então, se você pegar um circuito, aqui é um exemplo de corrente contínua. Então, a corrente sai daqui, passa pela lâmpada e volta. Ela não muda de polaridade. Já a alternada, ela é utilizada em tomadas. Ela pode aparecer como CA ou AC, tudo bem? Ela muda periodicamente de intensidade e de sentido. Então, aqui, ela demora para chegar no pico e vai se invertendo. Então, você pode ver aqui no circuito que fica mais fácil de entender. Aqui, o positivo vem e volta. Só que depois, ele vem no sentido contrário também. E lembrando que enquanto o positivo tá vindo pra cá, o negativo tá aqui, entendeu? Só que isso, ela fica alternando. Só que é uma coisa muito rápida. Então, a nossa lâmpada, a nossa instalação residencial, ela é toda corrente alternada, tudo bem? É por isso que quando você coloca alguma coisa na tomada, você não tem, tipo, uma direção certa para colocar. Você não precisa colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo. Você pode colocar tanto invertido de qualquer lado, entendeu?
Eu peguei aqui uma fonte de carregador para ficar mais fácil de vocês entenderem, tudo bem? Então, a fonte do carregador, ela trabalha basicamente pegando a corrente alternada, que vem da tomada, e transformando ela em corrente contínua. Porque os nossos celulares, os aparelhos eletrônicos, sempre trabalham com corrente contínua, que eles têm baterias e também pilhas, tudo bem? Então, aqui, se você pode ver, aqui na entrada tá falando de 100 a 240 volts. Que é a voltagem que vem da tomada, tudo bem? Então, aqui ele é um carregador bivolt, porque ele aceita tanto 110 quanto 220, ok? Aqui depois tá falando a frequência em hertz também, que diz em questão da onda. Só que não é o que a gente vai estudar agora. E aqui também 0,15 ampere, tudo bem? Então, ele tem todo um sistema eletrônico que vai converter, vai fazer essa transferência. E a saída dele vai ser de 5 volts. Esse símbolo aqui quer dizer corrente contínua. Essas duas linhas aqui. E 1 ampere. Então, ele diminui a voltagem e aumenta a amperagem. Para que fique mais fácil de carregar o nosso carregador. Carregar nosso celular. Beleza, então. Nesse exercício, ele tá pedindo a carga elétrica, tudo bem? Então, é a carga elétrica que atravessa uma secção. Então, é o ΔQ, que eu já havia falado para vocês. O ΔQ, a gente pode usar como tá dando a corrente. A gente usa a fórmula de corrente igual a ΔQ dividido pelo tempo. Tudo bem? ΔT, ok? Então, o que a gente vai encontrar aqui é I igual a 3... que vai ser 3 igual a ΔQ dividido por 2, porque é o tempo que tá pedindo, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter 6 coulombs, ok? Guardem. Deixei aqui, então, a fórmula do trapézio para calcular a área dele, tudo bem? Então, base maior, que é igual a 6, mais base menor, que é igual a 3, vezes 2, que é a altura, vai ser isso daqui, dividido por 2. Você corta os dois aqui, 6 mais 3, 9 coulombs, tudo bem? Vamos calcular a área desse retângulo aqui também, para fazer o exercício completo. Número C, nos instantes de 4 segundos a 6 segundos, tudo bem? Então, aqui, a coisa mais fácil de você fazer é calcular pela área. Então, a área do retângulo vai ser a base 2 e a altura 6. 2 vezes 6 igual a 12 coulombs, tudo bem? Então, você pode ver que o primeiro deu 6, o segundo deu 9 e o terceiro deu 12. Então, ele tá crescente, tudo bem? Outra forma de calcular também é pela área da forma que o gráfico apresenta, tudo bem? Então, aqui, como é um retângulo, a gente vai calcular pela base versus altura. 2 vezes 3, que vai dar 6. Você pode ver, aqui é coulombs também, não se esqueça. Você pode ver que os dois são os mesmos resultados, porque a corrente está contínua. Já na letra B, que está pedindo de 2 segundos e 4 segundos, que é esse intervalo de tempo aqui, ele está pedindo esse intervalo, tudo bem? Esse daqui é um trapézio. Como delta aqui não está constante, ele está sempre crescendo, então aqui você não pode usar essa fórmula, tudo bem? Você tem que calcular pela área mesmo do trapézio. Ou se aparecer um triângulo, se aparecer outras fórmulas, você tem que calcular pela área da forma. Deixei aqui, então, a fórmula do trapézio, para calcular a área dele, tudo bem? Então, base maior, que é igual a 6, mais base menor, que é igual a 3, vezes 2, que é a altura, vai ser isso daqui, dividido por 2. Você corta os dois aqui, 6 mais 3, 9 coulombs, tudo bem? Vamos calcular a área desse retângulo aqui também, para fazer o exercício completo. Número C, nos instantes de 4 segundos a 6 segundos, tudo bem? Então, aqui, a coisa mais fácil de você fazer é calcular pela área. Então, a área do retângulo vai ser
a base 2 e a altura 6. 2 vezes 6 igual a 12 colunas, tudo bem? Então, você pode ver que o primeiro deu 6, o segundo deu 9 e o terceiro deu 12. Então, ele tá crescente, tudo bem? Beleza, então, para começar a primeira lei de Ohm, eu preciso que vocês entendam sobre o que é resistência, tudo bem? A resistência é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente. Então, tem uma imagem que explica muito bem isso, que eu vou colocar aí agora. Ó, na imagem a gente tem a tensão, que é medida em volts, empurrando a amperagem, que é a corrente, certo? Então, o que a gente vai estudar agora é a resistência, que é quem vai apresentar uma dificuldade dessa corrente passar. É o que vai diminuir a corrente, vai diminuir a intensidade com que a energia está passando. Bom, os resistores, você vai encontrar eles nessa simbologia, tudo bem? Uma coisa que é legal a gente citar é o efeito Joule. Ele é basicamente a transformação da energia elétrica em calor. Então, lembra no começo do vídeo que a gente falou que como a gente não consegue enxergar o movimento dos elétrons, a gente vai estudar seus efeitos, que pode ser térmicos, luminosos ou magnéticos. Esse é um efeito deles, tudo bem? Que é o que causa o aquecimento da água no chuveiro. Então, quando você fala, queimou o chuveiro, tem que trocar resistência, é isso, entendeu? Ele tem, se você for ver, é igual uma mola, é assim. Quando a corrente passa, os elétrons entram em um atrito e acaba gerando o calor. E é isso que aquece a água do chuveiro, é isso que aquece o ferro de passar roupa. E outra coisa também é os resistores de circuitos elétricos. Eles são assim, ó. Eles são bem pequenininhos e podem ter até menor. Tudo bem? Eles apresentam, você pode ver aqui, espera dar uma focada, aí. Várias faixinhas. Cada faixinha dessa, a cor representa um número. Então, aqui tá, ó, a cor marrom, número 1. A cor preta é o número 0. Tudo bem? Eu vou colocar a tabelinha aí só para vocês terem uma noção. Isso daqui é mais para curso técnicos. Só que se você for fazer aí uma engenharia elétrica, alguma coisa mais para essa área, você vai estudar bastante isso. E ele serve para, tipo assim, você tem uma fonte de 5 volts. Só que você precisa chegar em tal componente só 1,5 volts. Então, você coloca o resistor, ele dá uma segurada, ele dá uma diminuída, para quando chegar nesse componente, que pode ser um LED, por exemplo, ele não queime esse componente, tudo bem? A tabela é essa daqui, então. Então, como eu falei pra vocês, a primeira faixa era marrom. Então, o primeiro algarismo era 1. A segunda faixa era preta. Então, o segundo algarismo era 2. Esse resistor que eu mostrei pra vocês tinha apenas 4 faixas. Então, a terceira faixa diz em questão aos multiplicadores, que era vezes 10, como era marrom. Então, esse resistor que eu mostrei pra vocês, ele apresenta uma resistência de 100 ohms. Entrando, então, na primeira lei de Ohm, ela vai estabelecer essa relação, onde U é igual a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Eu guardo essa fórmula como URI, para ficar mais fácil, tudo bem? Então, para os resistores serem ômicos, ele precisa apresentar um R constante, que é uma resistência constante. Então, conforme U aumenta ou I aumenta, o R sempre vai ser o mesmo valor. E nos gráficos, ela vai ser representada por uma reta. Eu coloquei um exercício aqui, então, para resolver com vocês, para ficar mais fácil de entender, tá? Ó, aqui é uma bateria, positivo e negativo. Aqui é um resistor. Vamos ler, então. Calcule a resistência, sabendo que a corrente que atravessa é de 0,50 ampere. Então, aqui a gente tem I já. I igual a 0,50 ampere. E indique o sentido convencional da corrente. O sentido convencional da corrente sempre vai ser do positivo para o negativo. Então, a gente pode indicar já. Aqui, I. Tudo bem? Então, a voltagem, que é U, é igual a 1,5 volts. Então, a gente precisa calcular a resistência. Vamos utilizar a fórmula da primeira lei de Ohm. Então, aqui, a gente tem esses dois, a gente precisa achar a resistência. O que a gente pode fazer? U igual sobre I igual a R. Então, ficaria
Então, aqui a resistência é igual a 3 ohms. Peguei algumas questões de vestibular, então, pra gente dar uma treinada. Começando com essa daqui. O poraquê é um peixe típico da bacia amazônica, semelhante a uma enguia capaz de gerar uma tensão elétrica que varia de 300 a 1.500 volts. Então, aqui ele já está dando a variação da tensão dele. Recurso usado tanto para se defender como para atacar uma presa, como nossa figura. Aí tem a imagem aqui do animal. E continuando, considerando-se que a presa da figura tem uma resistência elétrica média de 500 ohms. Então, aqui já está dando a resistência. E que satisfaz a primeira lei de Ohm. Quer dizer, então, que a resistência ela é contínua. Ela não vai variar. A corrente elétrica que atravessa a presa varia no intervalo de... Bom, então eu coloquei aqui os valores que o exercício já dá pra gente. A gente tem que achar a variação de corrente. Então, a gente transforma essa fórmula de forma que a gente isola o I, para ficar mais fácil, ficando assim, tudo bem? Então, dando continuidade. Fazer com a primeira variação, que pode ser a mínima, certo? E como o R, ele é constante, porque ele satisfaz a primeira lei de Ohm, então, ele vai ser sempre o mesmo valor das duas contas. Então, aqui vai ficar, corta os 2 zeros, aqui vai ficar 0,6, tudo bem? Amperes. Não se esqueçam. Aí a segunda vai ser 1.500 dividido por 500. Divide 2, 3 ampere. Então, é essa variação de corrente que pode ter, tudo bem? Que é a alternativa C. Nesse exercício, tá pedindo uma coisinha um pouquinho mais diferente, tudo bem? Aplica-se uma diferença de potencial aos terminais de um resistor que obedece à lei de Ohm, ou seja, ele tem uma resistência constante. Sendo U a diferença de potencial, ou seja, a tensão, R a resistência do resistor e I a intensidade da corrente elétrica. Qual dos gráficos abaixo não representa o comportamento deste resistor? Então, a gente sabe que o gráfico que representa um resistor que obedece à lei de Ohm é representado por uma reta. De cara, você já pode perceber que a letra D não é uma reta, ela é uma curva. Então, a alternativa D já está errada. Terceiro exercício, então. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Bom, então a gente está falando da corrente elétrica. A. Elétrons livres no sentido convencional. B. Cargas positivas no sentido convencional. C. Elétrons livres no sentido oposto ao convencional. D. Cargas positivas no sentido oposto ao convencional. E. Íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalina do metal. Bom, então a gente sabe que o sentido convencional não é o sentido verdadeiro que a corrente vai. Então, a letra A e a letra B a gente pode descartar. E agora, a letra E, íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalina do metal, tá errada? Descarta. E aí fica C e a D. A gente sabe que a corrente elétrica, ela é constituída dos elétrons. Então, a letra C é a alternativa correta. Beleza, gente. Então, obrigado por assistir. Eu espero que eu tenha ensinado pra vocês, espero que vocês tenham entendido. Desculpe minha letra um pouquinho torta, meus números um pouquinho tortos também. Mas muito obrigada. Deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. E não se esqueçam que podem dar sugestões ou tirar dúvidas também pelos nossos Instagrams que estão na descrição.